Olá, sejam bem-vindos ao 22º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético. Hoje a gente vai estar trabalhando com um novo grupo das camadas do DNA, né? O grupo das camadas lemurianas, as camadas 7, 8 e 9. Óbvio, hoje a gente vai estar trabalhando somente a camada 7. Cada vez mais as camadas são interdimensionais, essas camadas contam a história da criação, elas trazem uma profundidade do que está realmente no nosso DNA, falam sobre a biblioteca da humanidade na Terra. Então, segura aí que depois da vinheta a gente vai começar com esse conhecimento profundo esotérico. E aqui nós entramos no conhecimento esotérico profundo, trazido por Kryon, canalizado por Lee Carroll, sobre a camada número 7, nessas informações da nova energia. E o nome dessa camada em hebraico, o hebreu é Kadumah Elohim. Esse é um nome em hebraico que ajuda a ativar a camada Kadumah Elohim, que para ele, na tradução, óbvio que não é exatamente a tradução para o hebraico, mas do pacote de energia, é divindade revelada. É óbvio que todas as camadas têm o nome de Deus em hebraico, mas essa camada, como essa camada ela é uma camada lemuriana baseada em Lemúria, ela também tem um nome lemuriano, né? Que seria mais ou menos assim, Roa Yaui Maru, que basicamente significa a linguagem mãe ou a língua mãe do DNA. Então, Roa significa terra natal, Yaui significa DNA e Maru significa língua. Se vocês observarem o próprio nome lemuriano que Kryon fala que o Dr. Todd tinha na época da Lemúria, Todd Avocates era quem trazia os tons pineais, que foi conhecido como um grande sacerdote na época de Lemúria, é Yaui. Aí dá para entender, DNA tem alguma coisa a ver aí. Mas ainda essa camada 7 tem outros nomes também. A camada do dragão, o criativo, a semente estelar, o lemuriano, o índigo, né? Quando eu falo também camada do dragão, não pense no dragão, na figura mitológica, mas é muito mais uma representação de uma energia, né? E não de uma figura mitológica em si. Então aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de uma consciência, né? Uma parte nossa que desperta e traz o potencial original da nossa semente biológica. Essa camada, em grande parte da humanidade, está num estado dormente, como o que Kryon fala, como uma cápsula do tempo, pronta para ser ativada. Então, aquela pessoa que ali o Kryon chama do médico intuitivo, né? Aquela pessoa, ela já começa a ter essa camada mais ativada. Estou falando de médico, de hospital em si, né? Mas o trabalhador da luz intuitivo, aquele curador, também já tem isso um pouco mais ativado. Então, os lemurianos na época, eles compreendiam muito bem essa sétima camada e tinham ela quase totalmente, se não totalmente ativada, porque eles entendiam a interdimensionalidade, eles tinham uma dimensão extra de percepção. Tá? E no caso, só para fazer um parênteses aqui, os lemurianos eles não eram exatamente, de acordo com o Kryon, não eram iguais a nós. Mas na verdade, essa percepção foram dadas a eles, como nós falamos em outros vídeos, pelos pleiadianos. Então equivale a uma dimensão a mais daquelas que nós temos. Né? Mas nós somos partes dessa experiência esquecida, né? Em nossas lembranças, mas o nosso DNA não esquece. Tá ali, ela traz o DNA lemuriano. Tá? E Kryon continua informando que quanto mais sutis nós nos tornamos, essa comunicação ela fica facilitada, né? Não só com o nosso DNA, mas até mesmo com esses seres, esses grupos, esses seres de luz que semearam isso no DNA da humanidade, como os pleiadianos, arturianos, os de Orion e etc. Então essa camada extra lemuriana é a camada da semente central. E aí, mas só, eu não me lembro se algumas pessoas viram ou não em outros vídeos, né?
Mas vamos falar um pouquinho de Lemúria, tá? No caso de Lemúria, vou estar repetindo talvez o que eu falei em alguns outros vídeos, mas acho que vai ser importante aqui dar uma pincelada nisso. Então, de acordo com Cryo, Lemúria foi a primeira grande civilização do planeta. E a civilização mais antiga e a que durou mais tempo. E nunca houve guerras no continente de Lemúria, nunca souberam o que era guerras, porque eles estavam vibrando no DNA 90-100%. É chamado também, de acordo com Cryon, com o continente de Mu, que era o lugar onde as almas encarnavam para receber o DNA mais puro que o planeta já tinha visto. E lá geralmente só tinha uma encarnação, salvo algumas exceções. Eles não eram e não foram avançados tecnologicamente como a gente acha. Né? Na verdade, era um DNA multidimensional que funcionava 90%. Então o nosso funciona, como o Cryon fala, mais ou menos a 30%, algumas pessoas menos, algumas pessoas mais. Né? Mas vocês imaginem um DNA funcionando a 90% que não é capaz de ser feito desde viagem no tempo, entre outras coisas. Mas não vou entrar nisso. O que Cryon traz sobre Lemúria é que, na época de Lemúria, os lemurianos tinham uma visão quântica da vida. Eles sabiam tudo sobre o sistema solar através do quê? Do próprio DNA. Por quê? Porque eles estavam na unidade com o universo. Então, se tu quer acessar o universo, a sabedoria do universo, entra no teu DNA. Entra no infinito dentro de ti, que tu acessa o todo. A parte está no todo, o todo está nas partes. Lembrando disso, né? Como é em cima, é embaixo. Outra coisa que os lemurianos faziam é saber curar através do magnetismo. Até mesmo o Dr. Todd Ovokaites estava associado a esses processos de cura no templo de rejuvenescimento, de acordo com Cryon. Eles sabiam muitas coisas graças ao quê? Ao DNA multidimensional deixado pelos Pleiadianos, semeado pelos Pleiadianos. Então a gente fala que, em comparação à nossa história atual, talvez ela registre aqui dos últimos 5, 6 mil anos, e a gente está falando aqui de mais de 50 mil anos atrás, né? Então, de acordo com Cryon, foram milhões de almas antigas que passaram pela experiência de Lemúria. E elas não reencarnavam e voltavam como lemurianos. Mas no caso lá também não eram somente humanos, né? Mas eram 350 milhões, né, de anjos, como fala Cryon. Anjos aí, num geral, num termo que engloba humanos e não humanos, né? Talvez almas que tiveram experiências em outros sistemas também. E eles experimentaram a cultura lemuriana como humanos. Nesse caso, essa civilização ela serviu por quê? Porque se fala que tem a ver com a história da humanidade, porque ela construiu o registro aclástico do planeta. Ela guardou e preparou, né, dentro das redes do planeta a possibilidade para gente do que a gente está vivendo agora. Então elas são responsáveis pela criação do registro acástico cósmico na Terra. Tá? No caso de Lemúria, que era um continente, a sua finalização se deu porque ela se dispersou, porque as águas começaram a subir, né, dos oceanos, como era uma ilha. E as pessoas que estavam lá, os sobreviventes estavam lá, muitos ficaram e muitos começaram a fugir para outras partes do planeta. E lá em Lemúria foi onde os Pleiadianos chegaram pela primeira vez, porque tinha lá a montanha mais alta do planeta, o pico mais alto, que era justamente onde ficavam esses templos de rejuvenescimento. E de acordo com Cryon, como vocês podem ver na imagem, Lemúria é o Havaí, onde está o Havaí hoje. Não necessariamente dessa mesma forma como ilhas, mas ele era um continente único. O continente de Mu. E essa montanha do Havaí, se for medida do final do oceano, né, lá do fundo do oceano até o topo, ela era, na época, a maior montanha da Terra. E ela está localizada num ponto, num hotspot, como um Cryon fala, um ponto quente geológico. Então tinha o quê? Uma protuberância que foi criada pelo magma ativo perto da superfície e que empurrou toda aquela para a montanha para cima, expondo quase toda ela. Quando os lemurianos viviam lá, os picos eram muito mais altos do que tem hoje e eles eram o quê? Mais frios.
cobertos de neve, com gelo, que ajudavam no processo, né, de fazer as experiências que tinham que ser feitas com o magnetismo. Duas coisas que Cryon fala que aconteceram. A montanha, ela começou a afundar no oceano, liberando o magma, né, dos grandes volumes dos vulcões que tinham. E ainda existem vulcões lá, né? Tanto que tem uma das ilhas da Big Island, tem vários vulcões e tem um vulcão lá bem ativo, né, que às vezes surpreende algumas das pessoas. Nesse caso, quando de acordo com o Cryon, esses vulcões começaram a entrar em erupção e o magma começou a ser liberado, foi um sinal anunciando que terminaria aquele trabalho e começaria outros tipos de trabalho para a humanidade. Então, muitos dos lemurianos, alguns morreram lá e outros começaram uma corrida marítima, ir para outros lugares. Mas a partir do momento que entravam em contato, né, com outros lugares e cultura, aquela sociedade foi se fragmentando e foi perdendo aquela consciência. Não foi por punição, algo assim, foi algo programado no plano divino de Deus, né? E aos poucos esse conhecimento intuitivo foi se perdendo. No caso, algumas pessoas falam sobre Atlântida, né, como uma civilização, talvez que tenha vivido superior, mas de acordo com Cryon, a Atlântida foi muito posterior à Lemúria, né? E ela não teve um papel tão importante como alguns conhecimentos esotéricos ensinam. E de acordo com Cryon, ela se destruiu muito depressa. Tiveram até mesmo 2 Atlântidas que foram submersas através de um dilúvio também. E ele fala que Atlântida não foi a civilização mais avançada, mas que Lemúria, sim, em termos de consciência. Não estamos falando de tecnologia aqui. Mas é interessante que muitas das almas antigas, muitas das almas que tiveram encarnação em Lemúria, elas compartilham um traço em comum, que é o que Cryon fala de Sinking Island Syndrome, ou digamos assim, a síndrome da ilha que afunda, ou mais facilmente falando, o efeito Atlântida. Então, o que é esse efeito Atlântida nas velhas almas? É uma tendência para essas velhas almas que tiveram alguma encarnação em Lemúria no passado de se reunir com semelhantes, né? E de criar uma sociedade separada, de criar um grupo espiritual, né? Ou vamos falar assim, uma ilha espiritual. Então, muitas vezes foram feitas tentativas para recriar uma ilha iluminada, né? Só para também, em algum tempo depois, ser terminada novamente por terremoto, ou por dilúvio, ou algo nesse sentido. E isso aconteceu várias e várias vezes, né? E muitas vezes as pessoas atribuem isso como sendo uma experiência de Atlântida em si, né? E conectam a um lugar, vivi em Atlântida, mas é uma experiência mais profunda ainda da alma. E no caso, voltando aqui ao conhecimento de Lemúria, ela foi a primeira civilização, né, espiritual isolada no planeta. Estava isolada de todo o resto. E toda a razão para os lemurianos e todos os atributos do DNA deles era de plantar sementes da energia akáshica. Plantar sementes de energia akáshica onde? No planeta? Sim, ok, para o planeta, mas também dentro dos seres humanos, né? O que potencialmente poderia vir a ser despertado, que é agora, nesse futuro. Então, se a consciência coletiva da humanidade chegasse num certo ponto e optasse por criar paz, amor, compaixão, em vez de se terminar por guerra, essa consciência lemuriana se ativaria. E é esse tempo que Cryon fala que agora chegou. Então, de uma maneira mais simples, de uma maneira espiritual, eles estavam preparando e construindo o registro akáshico do planeta. Então, Lemúria era esse centro populacional da divindade. E toda alma que vivia lá recebia uma impressão pura. Então, enquanto outras viviam em outros lugares, não. Então, o DNA dos lemurianos era, naquela civilização, o mais puro do planeta. E aqui eu não estou falando de hierarquia melhor ou pior, estou falando de uma pureza de potencialidade. Então, ia lá, vivia essa experiência e gravava no DNA. Isso era pelo design divino, de modo que o nosso DNA tivesse essa experiência akáshica da alma antiga. Então, uma vez que a alma passasse lá por Lemúria, ela reencarnaria em outro lugar. Eu posso falar assim para vocês, eu tive a oportunidade de ir para o Havaí, né, quando eu entrei em contato com as informações de Cryon,
E é impressionante como aquele lugar toca a gente, sabe? Aquela energia de lembrar de casa, aquela energia de amor, aquela energia... É como se Gaia estivesse abraçando ali uma energia muito familiar. É óbvio que eu não estou falando que quem vai pisar vai sentir isso, mas as almas antigas têm algo que ressoa muito profundamente lá, né? Algo muito puro, né? Como um abraço de energia. Principalmente, óbvio, todas as ilhas têm essa percepção, mas principalmente em Kauai, sabe? Porque é uma ilha que parece muito pura e dizem que era um dos centros de onde as pessoas ficavam, né? Até mesmo Maui também tem uma força muito, muito grande. Óbvio, se vocês tiverem oportunidade, além de uma beleza magnífica da natureza, vale muito a pena lá por todos os alinhamentos que acontecem, né? Porque a gente pode resgatar isso diretamente no lugar, mas é óbvio, na rede cristalina e magnética do planeta a gente pode acessar essas energias também. Mas em resumo, para a gente finalizar aqui o vídeo, né? Lemúria ela foi criada justamente para criar esse registro cósmico espiritual, né, acástico do planeta, e durante milhares de anos ela permaneceu inalterada, para que muitos humanos tivessem aquela experiência lá, uma única, de uma sociedade altamente desenvolvida espiritualmente, e ficasse nesse DNA. Então, uma vez que o Akasha para o planeta foi definido, o propósito da sociedade lemuriana foi completa, por isso que ela finalizou. Então, o novo propósito agora para os lemurianos é levar a sabedoria da ilha, a sabedoria lá do Havaí e espalhar no planeta, criando essa consciência elevada, esse Akasha, essa rede, essa informação na rede cristalina em todos os outros lugares. Então essas sementes espirituais elas foram plantadas há muito tempo e elas estão disponíveis agora para quem? Só para lemurianos, para almas antigas? Não. Elas estão disponíveis para todos da humanidade. Todos têm o poder de despertar essa sabedoria, esse conhecimento espiritual, tendo sido lemuriano ou não, porque está disponível no DNA da humanidade. E esse despertar, essa luz, ela é necessária no planeta. À medida que a gente vai vivendo como um ser humano fortalecido aqui, demonstrando amor, demonstrando ação compassiva, em todos os encontros que a gente está, óbvio que a gente não precisa ser perfeito, mas tentar no máximo nas relações, a gente vai afetando todo o nosso entorno. Então, Kryon fala que é a hora da gente reivindicar esse poder, essa sabedoria, esse conhecimento espiritual e estar em lugares onde isso é necessário. Então, de acordo com o Kryon, todos os lemurianos que já viveram nesse planeta eles estão vivos de novo em corpos humanos e de volta. E eles estão espalhados por todo o globo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as informações de como era a sociedade de Lemúria e como funcionava, a Mônica Moroni ela compilou através de um livro muitas informações que Kryon canalizou sobre Lemúria. E esse livro é chamado de Mulheres de Lemúria. As Mulheres de Lemúria. No caso tem em inglês e espanhol, mas vocês podem comprar, acho que na Amazon, vocês conhecem, ou outros sites de internet talvez vocês encontrem. Então, se vocês quiserem aprofundar, tá aí a dica. Então, eu convido vocês aqui a, de novo, nós vamos fazer uma intenção dessa camada, respirar fundo no coração, para ajudar na ativação da camada 7, minha camada lemuriana da divindade revelada. Dentro do meu DNA reside a divindade. Eu dou permissão a esta divindade para ser revelada. Eu deixo que a energia de casa esteja totalmente presente no meu dia a dia. Então respira fundo, por favor, e tu podes expressar essa intenção quantas vezes tu quiseres e repetires. E quando fala dessa energia de casa, é justamente essa energia da origem de alma, essa energia superior de uma outra dimensão. E eu finalizo aqui para vocês, eu vou deixar tocando uma combinação de tons pineais do tom número 19
que tem a intenção, né, de acessar a energia da Gênesis, a energia das Pleiades, voltar à energia pura da criação, em combinação com o tom número 13, que diz respeito à ativação de portais. Esse som que eu estou deixando para vocês aqui, a performance dele foi no coro lemuriano, quando se reuniram mais de, acho que de 300 pessoas para cantar esses tons canalizados pelo Dr. Todd Ovokaitis, e ele foi feito em Maui, no Havaí, no dia 21 de dezembro de 2012. Então espero que essa vibração ajude a ativar ainda mais o DNA de vocês e ativar essas camadas lemurianas. Meu muito obrigado e tomem aí um banho de som de ativação do DNA. Até mais.